Olá pessoal, venho aqui apresentar meu blog para vocês. Me chamo Sandro e sou aluno da Tecnologia em Processos Metalúrgicos. Bom, aqui então é a cara do blog, né? Então, como vocês vão ver, aqui na página inicial então a gente tem três abas. O material que eu escolhi pegar foi um elastômero, tá? Em particular o poliuretano. Bom, o que dá para se fabricar com poliuretano, né? A aplicação que eu peguei então desse material são as rodas de skate, né? E qual que é de fato esse material das rodas de skate, né? O material ideal para produzir essas rodas é o elastômero, né? Como já falado, chamado de poliuretano ou uretano, cuja sigla é PU. O poliuretano ele é um plástico que tem propriedades que em alguns aspectos podem ser associadas à borracha. Ela pode ser fabricada com níveis maiores ou menores de rigidez, que são qualificados pela dureza Shore, medidos através de um aparelho conhecido como durômetro. Por exemplo, um produto com Shore A é mais macio e um produto com Shore D é mais rígido, mais duro. Em uma escala de 0 a 100, um Shore 60 é considerado macio e um Shore 80 é considerado mais rígido. Existem diversos tipos de PU e basicamente podem ser divididos em duas grandes famílias, os PUs fundidos e os PUs injetados. As melhores rodas de skate elas são fabricadas com PUs fundidos. Existem infinitas formulações de PUs, tá? E cada empresa tem sua tecnologia para poder fabricá-las. Existem muitos componentes químicos que são utilizados, né? Alguns de alto desempenho que custam caro e são geralmente importados, e outros que são mais baratos, mas em contrapartida com desempenho menor, né? Aqui tem algumas imagens de skate, né, das rodas, depois vocês podem ver melhor no blog ali. Aqui, enfim. Voltando à página inicial, a gente pode ver em outra aba aqui a fabricação, né, de como de fato funciona a fabricação desses dois processos de fabricação das rodas de PU. Na fabricação de uma roda com o PU fundido, utiliza-se polióis e isocianatos para fabricar uma resina chamada de pré-polímero. E posteriormente essa resina ela vai ser misturada com um agente reticulante e o material ainda líquido vai ser fundido no molde quente. A mistura e dosagem das resinas, como vocês podem ver aqui na imagem, ela pode ser feita manualmente ou através de uma máquina de fundição automática, nessa segunda imagem aqui. Sendo que nessa etapa a qualidade ela vai ser constante, tá? E após essa reação do material ele vai endurecer e depois ele é desmoldado e colocado em uma estufa para a pós-cura do material. Posteriormente, então, essa roda ela vai ser usinada, como vocês podem ver aqui nessa imagem, para chegar às dimensões finais que, enfim, vai ser necessário para a rodagem, né, no skate, e também elas são gravadas por tampografia, né? Nessa segunda imagem aqui, por exemplo, o logo de uma marca, de uma empresa, enfim, ela vai ser gravada por tampografia, que é um processo parecido com carimbo, né? Que é onde um balão de silicone ele transfere a tinta com o desenho para a roda, e geralmente é utilizada 4 cores. Outro tipo de fabricação é as rodas fabricadas em PUs injetados, né? Como a gente pode ver aqui nessa imagem aqui, imagem de uma injetora do molde, né? Que nos PUs injetados eles também oferecem diversas qualidades e passam por um processo totalmente diferente. O material ele é comprado na forma de grânulo, né? O PU ele vem em grânulo, como qualquer outro termoplástico, né? Como um polietileno, por exemplo. E através de uma injetora, os grânulos eles vão ser derretidos, injetados e resfriados dentro de um molde, para que o material ele endureça
Então as peças elas vão posteriormente, né, depois que ele esfriar o molde, ela vai ser, as rodas vão ser desmoldadas, né? Como vocês podem ver nessa imagem aqui, enfim, ela vem com um galho aqui da injetora, né? Mas depois disso é só rebarbar a roda e ela estaria pronta pro uso, né? Ah, Geralmente ela já sai com as dimensões finais acabadas, tá? E depois disso ela vai passar por um processo de tampografia também, como eu havia explicado, né? Para colocar imagem ou algum logo de alguma marca, né? E também existem rodas que elas são injetadas em polietileno ou em PVC, mas as propriedades vão ser inferiores daí. Voltando aqui na página inicial, a gente tem aqui uma terceira aba, que são as propriedades físico-químicas desse material, tá? E quais que são as propriedades necessárias para uma melhor roda de skate, né? Então, a primeira que a gente tem aqui é a resiliência, né? Que é uma das propriedades mais importantes, né? Uma roda que tem uma alta resiliência, ela transforma a maior parte da energia aplicada em velocidade e uma pequena parte em calor, né? A grosso modo, como a gente pode explicar, a resiliência ela pode ser medida pelo teste das bolinhas, né? Por exemplo, a gente pega uma roda feita com um material a ser testado, né? E a gente solta de uma altura de aproximadamente 100 centímetros. Uh, a gente vai medir quanto que essa roda ela vai quicar após, enfim, após entrar em contato com o chão, né? Por exemplo, se uma roda ela quicar e subir uma altura de 70 centímetros, a sua resiliência ela vai ser aproximadamente 70%, ou que é considerado uma resiliência alta. Mas se outra roda quicar e subir apenas 50%, ela é considerada uma resiliência média. E se ela quicar e subir cerca de 40 centímetros, ou seja, 40% ou menos, ela é considerada uma roda de baixa resiliência. Outra propriedade que a gente tem é a resistência à abrasão, né? O que é a abrasão? A abrasão é o desgaste que é causado na roda pelo atrito com o piso, né? Uma roda com baixa resistência à abrasão, ela vai ficar quadrada ou cônica facilmente e o desgaste é muito mais rápido, né? Necessitando ser trocada num curto período de uso, né? Uma boa roda de skate, ela tem que conseguir balancear muito bem a resiliência com a resistência à abrasão, né? Porque não vai existir uma formulação de PU que consiga o máximo das duas propriedades, né? Ou seja, quando se aumenta uma, automaticamente a outra vai diminuir, né? Outra propriedade que a gente tem é a resistência à fadiga, né? Que a fadiga ela pode ser entendida como uma deterioração do material que é causado pelo uso, né? Imagina um arame. Quando a gente entorta várias vezes esse arame, ele vai quebrar, né? Isso que é a fadiga, né? E com as moléculas do poliuretano ocorre o mesmo, né? Com os esforços contínuos que são submetidos, né? Vai se rompendo as ligações, consequentemente amolecendo o material. E também o excesso de calor, ele ajuda a aumentar essa fadiga, né? O que pode ocorrer com rolamentos ruins, que aqueçam mais rapidamente as rodas, né? E o uso por longos períodos de tempo, né? Em alta velocidade, com um piso quente, como um asfalto, né? Num dia de sol que é bem quente, pode acelerar a fadiga do material, né? Levando a completa destruição da roda. Outra propriedade que a gente tem é a resistência ao impacto, né? O PU, por ele ser um elastômero, uma propriedade dele é a alta resistência ao impacto, né? Para se ter uma ideia, ele é usado na fabricação de botas de esqui, né? Que não podem quebrar com um choque, né? Com uma alta velocidade, mesmo em temperaturas menores que a do freezer da nossa casa, né? E no caso das rodinhas, elas devem resistir a grandes impactos, né? E a nova tendência das rodas é vir com insertos, né?
que devem ser utilizados em materiais que também tenham uma boa resistência a impactos, ou com uma adesão perfeita com o material que vai ser utilizado na roda, né? No caso o poliuretano. Outra propriedade que a gente tem é a aderência, né? O que é a potência sem ter o controle, né? Isso não é nada, né? É o que acontece com as rodas de skate, né? A aderência ela é necessária e deve ser muito bem balanceada a cada modalidade, né? Por exemplo, a aderência necessária numa roda de downhill é bem maior do que numa roda de skate para street, né? Por exemplo. Então essa propriedade ela vai estar muito ligada à dureza. Quanto mais dura a roda, menor vai ser sua aderência. E geralmente as rodas de skate de brinquedo, né, elas possuem uma aderência muito baixa e isso é chamado, eles chamam de roda sabão, né, é um termo que as empresas usam. Outra propriedade que a gente tem é a dureza, né, e essa dureza, como eu comentei antes, ela é medida numa escala Shore-A, que Shore-A é para materiais mais moles e Shore-D é feito para materiais mais duros, né? As rodas para vertical e street geralmente são bem duras, na faixa de 45D a 55D, né? Que é o Shore D, para materiais mais duros. Se você usar uma roda mole para street vertical, ela será confortável, né? Para tu andar ali, mas ela não vai desenvolver uma velocidade adequada, né? Para a modalidade. E já as rodinhas de skate de downhill speed, elas são bem mais macias, né? Pois precisam de ter muita aderência, né? Então elas vão estar numa faixa de 70 a 85A, né? Que é um Shore A para materiais mais moles. Muitas pessoas acham que os dois tipos de poliuretano ou duas marcas de rodas com a mesma dureza, elas vão possuir todas as propriedades iguais, né? Mas isso não é verdade. Existem rodas que tenham aparência idênticas, né? Quanto a cor e brilho, por exemplo, mas todas as outras propriedades, como dureza, elas vão variar de acordo com o extremo de cada modalidade, né? E para se ter uma ideia das escalas de dureza, a borracha de um pneu de automóvel, né? Ela está numa escala de 65A, enquanto a dureza de um nylon está numa escala de 75D. Bem diferente essa diferença, bem grotesca essa diferença, né? E uma última propriedade, mas não menos importante aqui, é a aparência das rodas, né? Que a gente pode colocar aqui que com o tempo está surgindo novas tecnologias de pigmento, né? E de produtos químicos básicos na formulação de um poliuretano, e a aparência de uma roda de alta qualidade ela vai variar muito, né? Ela pode ser colorida, fosca ou brilhante. Isso antigamente só se tinha as rodas brancas ou incolores, né? Que eram chamadas de gel, que eram só as melhores, eram só essas, né? Mas isso aí não é mais verdade, né? Aqui embaixo tem uma tabelinha, né, comparando os diversos materiais de rodas, né, aqui com o PU fundido em 3 diferentes empresas, né, marcas, comparando com o PU injetado e o PVC injetado, né, com as propriedades que eu havia comentado acima, né, resiliência, abrasão, fadiga, aderência, o preço inicial, né, que tu vai se pagar para produzir essa roda, o preço por hora de uso, né, e o desempenho do skatista, né. A gente pode ver que um PU fundido aqui, ele vai ter um preço inicial alto, né, comparado com um PU injetado, mas em contrapartida as propriedades vão ser muito melhores, né, então vale a pena o investimento inicial. Voltando à página inicial aqui, então, basicamente essa é a cara do blog aqui. Aqui tem um videozinho referente à tecnologia de rodas de skate, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha melhor aqui no vídeo. Aqui eu coloquei algumas outras abas aqui no blog, né? Uma aba de sobre, né? Que fala um pouco de mim só. Atualmente tenho 20 anos.
Sou aluno do Instituto Federal Campus Caxias do Sul, sou formado no ensino médio técnico no Instituto Federal também em plásticos, né, que são materiais poliméricos, até por isso que eu escolhi o poliuretano ali, né, porque eu havia estudado ele no curso anterior ali que eu fiz. E atualmente, né, estou cursando Tecnologia em Processos Metalúrgicos no segundo semestre. Aqui tem uma abinha de feedback, né, caso vocês queiram mandar algum feedback em relação ao site, fique meio à vontade, tá? E basicamente é isso que eu tenho para apresentar no meu blog. Depois eu vou colocar o videozinho aqui embaixo dessa apresentação aqui, né? E era isso aí, pessoal. Valeu!